Vamos ao terceiro vídeo, onde vamos falar do quê? Vamos falar sobre assédio moral. E hoje eu quero falar 8 condutas que configuram assédio moral. Vem comigo. Mas antes, se você não está inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like aqui no vídeo, clique no sino e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que sobe no canal e possa se inteirar das questões que eu trago aqui, jurídicas, trabalhistas. Vamos lá, gente. Nós falamos da origem do assédio moral, falamos do conceito contextualizado do assédio moral, e hoje eu quero listar 8 condutas que configuram o assédio moral. Vale lembrar, gente, que é importante ressaltar mais uma vez que não são condutas isoladas que configuram o assédio moral. O assédio moral é configurado por condutas repetidas ao longo do tempo, de forma a desgastar a vítima, tá? Então é importante destacar esse ponto, como eu disse no vídeo passado, e caso você não tenha assistido, eu recomendo que assista para que você possa se inteirar desse tema, tá? Então, qual é o tipo de conduta? Primeiro, a gente tem que lembrar como que o ser humano pode agir. O ser humano pode agir por meio de uma ação, né, uma atividade, pode agir por meio de um gesto, ou seja, ele não fala nada, mas faz uma caretinha, faz algum símbolo, e pode ser por meio de palavra, esta escrita, né, seja aí nas redes sociais, que o pessoal ama, né, destilar veneno, como também escrito num papel, numa mensagem de WhatsApp, enfim, ou palavra dita, oral, verbal, como estamos conversando aqui. Né? Então, as condutas que configuram o assédio moral podem ser tanto ação, podem ser gestos ou palavras, tanto escritas como oralmente pronunciadas. E essa ação, esse gesto, essa palavra, tem como finalidade atingir a autoestima da pessoa. A pessoa que ouve aquilo acaba ferindo a sua autoestima, ela se menospreza, né? Atinge a sua segurança enquanto pessoa de se portar, de falar, de agir, a pessoa fica retraída, a pessoa acaba duvidando de si mesma, do seu potencial, da sua competência por conta dessa situação que ela está vivendo. Existe aí um dano à evolução profissional dessa pessoa, porque ela acaba sendo limitada, limitando a si mesma por aquela crítica destrutiva que ela tem ouvido em relação a esse assédio. Então, quais são as condutas que nós temos aí que se encaixam nesse tipo e configuram a violação aos meios jurídicos aqui, que causa o assédio moral e, consequentemente, prejudica a manutenção do vínculo empregatício daquela pessoa com a empresa. Então, nós temos que ter em mente aqui que nós não temos uma lei trabalhista que traz aqui, mas nós temos uma lei municipal na cidade de São Paulo, a Lei 13.288 de 2002, que tipifica um rol de 9 condutas que podem configurar o assédio moral. E é sobre esse rol que eu quero falar com vocês. A primeira conduta que a lei destaca é marcar tarefas com prazos impossíveis. Eu quero um relatório de 300 páginas em 15 minutos. Por mais que a pessoa seja um gênio, é impossível, a não ser que ela tenha um sistema que ela só clique em 3 botões e o relatório saia pronto. Porque, do contrário, para fazer do zero é impossível. Então, e se essa conduta, essa cobrança for feita de quê, gente? De forma repetida, configura assédio moral, tá? Uma segunda conduta, também tipificada na lei, é rebaixar o funcionário de uma função X para funções triviais. A pessoa era líder do departamento, de repente ela começa a ser obrigada a tirar a mesa, a fazer atividades que são triviais, né? Que não fazem parte do seu escopo de trabalho. Entenda que aqui eu não estou falando de rebaixamento de função, onde a pessoa ganhava 5 mil reais e passa a ganhar 2 mil, que isso é ilegal. Eu estou falando da conduta em que a pessoa continua ganhando o seu salário de 5 mil, só que ela não está fazendo o que ela fazia, que ela tem competência para fazer, ela está fazendo atividades triviais com o fim de quê? De macular a sua autoestima, a sua segurança, a crença em si mesmo, tá? A terceira conduta também que configura o assédio moral
tomar crédito das suas ideias. Isso quase não acontece, né, gente? A pessoa chega, expõe para o seu chefe, para o líder ou para a sua equipe a ideia que teve, e numa reunião, a outra pessoa que não pensou em nada chega e fala, eu pensei nisso, a gente podia fazer isso, e todo mundo, nossa, fulano, você é um gênio, sendo que a ideia não era dele. Então, se isso for praticado, e digo novamente, de forma repetida, é assédio moral, tá? A quarta conduta, ignorar ou excluir o funcionário. O funcionário está ali na mesa, a pessoa acaba falando, ai, fulano, e você, Beltrano, e você, ciclano? E aquela pessoa é excluída. Não uma, não duas, não três, mas de forma repetida, para macular a sua confiança em si mesmo. Isso é assédio moral. A quinta conduta, sonegar informações. A equipe é composta de 5 pessoas, 4 delas têm as informações completas do caso e uma não tem. E aí essa pessoa que não tem, obviamente, ela vai ser prejudicada, não vai conseguir chegar a uma conclusão efetiva porque falta informação. Se isso acontece, e acontece com frequência, é assédio moral. Sexta conduta, espalhar rumores maliciosos. Rumores, e aí não só relacionado ao trabalho, aqui a gente tem um gancho gigante, ai, fulano fede, ai, fulano traiu o esposo, a esposa, enfim, além, obviamente, do trabalho, ai, fulano não, é um burro, não sabe fazer as coisas, enfim, e esses comentários são propagados, são espalhados de forma repetida, maculando a imagem, a integridade da pessoa, né, e a própria dignidade dela, isso é assédio moral. Sétima conduta, criticar com persistência. É importante destacar aqui que as pessoas, elas devem ser elogiadas quando acertam e devem ser também repreendidas quando erram. Isso é o normal e é o padrão de tudo, né? Meu filho, se ele faz uma coisa boa, uma coisa certa, eu elogio, e quando ele pirrar, se ele desobedece, eu também tomo aqui as rédeas e acabo corrigindo. Isso é o normal. Só que criticar com persistência, vamos supor, a pessoa errou. Era para contar a quantidade de clientes que entraram. Ela contou, eram 15, ela contou 14. É um erro, né, gente? Mas convenhamos aqui que é um erro que não ocasiona um prejuízo. Mas se a pessoa utilizar isso para criticar, você é um burro, você é um jumento, você não sabe contar, analfabeto. Enfim, é uma questão, uma crítica muito rude, muito severa diante de um fato muito brando. Então, isso configura assédio moral, claro, sempre lembrando da regrinha aí da persistência, da repetição. E, finalmente, a oitava conduta que gera assédio moral, subestimar esforços, em que o líder acaba gerando um conflito, gerando um clima desagradável, subestimando aí os esforços dos seus liderados, no caso da pessoa que está sofrendo o assédio moral. Tá? Então, essas são as 8 condutas que a lei municipal traz e que eu achei muito interessante e que, de certa forma, compilam, né, as questões que podem ser configuradas como assédio moral. Vale lembrar que nós temos essas questões, né, como vamos ressaltar aqui novamente para a fixação, marcar tarefas com prazos impossíveis, rebaixar as funções de funcionário para funções triviais, tomar o crédito das ideias dele, ignorar ou excluir o funcionário, sonegar informações, espalhar boatos, rumores, criticar o funcionário de forma persistente e subestimar os seus esforços. Essas condutas, quando praticadas de forma repetida, configuram assédio moral. Tá? Na próxima sessão, aula ou vídeo, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar dos requisitos do assédio moral, tá? Porque nós vamos falar, mas até que ponto ignorar o funcionário pode ser assédio? Então, existe uma intensidade, existe um prolongamento. Quanto tempo? Quantas vezes? Né? E qual a finalidade? E que dano que produz? Nós vamos falar disso na próxima aula, na próxima videoaula, que nós vamos trazer aqui na semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês.